Muita gente, Capri, já essa semana e a próxima são semanas aí que muita gente conseguiu férias coletivas, né? Então já tem muita gente de recesso. Hoje o trânsito tá até mais tranquilo já aqui na cidade de São Paulo, não tem mais rodízio, aos poucos vamos desacelerando. E aí tem muita gente que faz o quê? Viaja. Já aproveita, seja para curtir aí o Natal com a família, fim de ano, e na sexta-feira quem comprou um voo pela Itapemirim teve um problemão. Essas pessoas foram até ao aeroporto ali fazer o check-in já no dia, no momento de viajar, e descobriram que não tinha voo, que a companhia aérea simplesmente fechou as portas. Não tinha mais ninguém ali, nenhum funcionário também. Essas pessoas ficaram sem saber o que fazer ali no saguão do aeroporto, com mala, com hotel confirmado, com todos os passeios em mente, família completa e ninguém sem saber o que fazer, Capri. Alguns voltaram para casa, infelizmente, né? Outros compraram passagem de avião e foram de ônibus. Você já pensou que coisa maluca, né? Você chega no aeroporto, imaginando que você vai embarcar num avião bonito daquele que tá ali na pista, aí estaciona um ônibus. Tá ali, ó. Olha, você vai de ônibus pro seu destino. Não, mas eu comprei o avião. Não. O senhor vai de ônibus. Te dou essa alternativa. Olha que ônibus bonito, 2 andares. Olha, tem banheiro no ônibus, tá vendo? Olha, pneu tá limpinho. Olha que ônibus bonito. Não, mas eu vou de avião, comprei uma passagem de avião. Não, o senhor tá equivocado, o senhor comprou uma passagem de ônibus. Olha que ônibus lindo aqui pro senhor. Ônibus de 4 eixos, ônibus com som ambiente. É só uma piada, né? Vamos combinar que o Brasil é realmente uma grande piada. O sujeito chega no aeroporto e sai de ônibus pro destino dele. E aí, teve gente que teve essa alternativa, alguns eventualmente até toparam, né, Capri? Vai saber o que essa pessoa tinha para fazer também. Às vezes precisa chegar no destino da viagem, às vezes não é uma viagem a lazer, às vezes é alguém tentando voltar para casa, enfim, a trabalho. São muitas as situações. E aí, o que a Itapemirim tem falado, e ontem, na última atualização, disse, é que intensificou alguns canais de atendimento. Então, colocou ali mais gente para atender essas pessoas, só que não tem atendimento presencial. E isso a gente sabe é um problema, né? Quando a gente depende ali só ou da internet ou de um atendimento por telefone, ninguém atende, um chama, a pessoa não consegue nem abrir um protocolo, entender o que é que está acontecendo. Por isso que a gente já convocou aqui para o nosso começo do Manhã Bandeirantes hoje, aqui na Rádio Bandeirantes, a Maria Inês Dolce, que é advogada e vai nos ajudar a entender o que a pessoa, o que o passageiro que foi lesado pode fazer num caso como esse. Ela já está aqui com a gente. Oi, doutora Maria Inês, tudo bem? Bom dia. Oi, muito bom dia. Bom dia, Maria Inês. Muito obrigado por nos atender aqui. Vamos lá. Bom, acho que a grande pergunta, né? Muita gente que foi lesada nesse fim de semana pela empresa, pela Itapemirim, que comprou uma passagem aérea e não conseguiu voar. O que essas pessoas devem fazer agora, hein? Qual é o caminho para tentar recuperar o dinheiro, recuperar a passagem? Qual é a solução para essas pessoas, Maria Inês? Olha, primeiro, vamos começar pela Itapemirim. Ela é obrigada a dar todo tipo de informação, fazer uma comunicação muito transparente para todos os passageiros. São mais de 500 voos cancelados e as vésperas aí de datas significativas para todos nós, né? Então, essas operações que foram suspensas, evidentemente, que estão sendo acompanhadas pelos órgãos de defesa do consumidor, pela promotoria pública, né, a procuradoria também, para que possa ajuizar uma ação civil pública para indenização de dano moral coletivo. Agora, a nível individual, o que as pessoas têm que fazer? Primeiro, tentar ver se vai haver como realocar esses voos, né, porque as pessoas também não estão conseguindo comunicação com a própria empresa, registrar, sempre protocolar o tipo de reclamação, a demanda, o pedido de realocação, para que ele tenha provas, né? Isso é muito importante, guardar todos os tickets. Também pode-se observar que esses voos que foram cancelados também podem ser
colocados, esses passageiros podem ser colocados em outros voos de outras companhias, então a ITA tem que dizer isso, tem que fazer esse ajuste para que o consumidor não fique com esse lamentável transtorno. Além disso, vocês estavam comentando, né, que eu ia de avião, mas agora eu vou de ônibus. Isso pode acontecer. Se os trechos forem curtos e houver essa possibilidade, por que não? Vai depender do consumidor aceitar, né? Além disso, muitos consumidores não querem mais voar, porque já perderam ali o objetivo, né, da própria viagem, então também tem que registrar isso, de forma que, se houver alguma possibilidade de ajuização, tem como comprovante, né, todos esses prints que são feitos, todas essas informações, esses desencontros, a falta de comunicação. E nós sabemos que o único canal hoje disponível está sendo por site. Né, os telefones não se conseguem, teria que ter alguém ali no aeroporto para poder dar informação. É o mínimo que a ITA tem que fazer pelos seus passageiros. É uma questão de respeito, né, com o passageiro. Agora, eu estava acompanhando, doutora, muitos desses passageiros na sexta-feira disseram, olha, colocando aqui toda a minha viagem no papel, sabendo que eu já gastei tudo com hotel, o dinheiro que eu vou perder não indo, eu prefiro ir de ônibus. Então, são pessoas que aceitaram. Ok, eu vou de ônibus. Só que o valor que eu paguei por essa passagem, ele não é um valor de uma passagem de ônibus. Ele é um valor de uma viagem de avião. E aí as pessoas estavam com essa dúvida, porque aceitaram ali no momento essa troca, mas não sabem o que vão fazer, porque ainda precisam de reembolso. Qual que é a orientação nesse caso? Tem muita gente com esse tipo de dúvida em relação específica, né, da Itapemirim, porque o próprio grupo está usando, né, a sua rede ali de ônibus para fazer essas viagens. Então, o que essa pessoa pode fazer? A partir do momento que ela dá o aval para esse acordo da companhia, ela abre mão de um valor que já foi gasto? Olha, essa é uma boa pergunta, porque também não está sendo devidamente informado para o consumidor, né? Ou seja, ele pagou mais e está recebendo menos. Então, isso também tem que ficar muito claro. Como o consumidor pode deixar isso para se resolver a respeito do reembolso? Guardando o ticket, né, da empresa terrestre, do aéreo, para depois pedir o ressarcimento, vamos dizer assim, o reembolso, independentemente de um pedido de indenização, que pode ser uma indenização moral, uma indenização material. Então, todas as informações em relação a indenizações vale caso a caso, né? Então, se as pessoas vão ajuizar ações, procurem saber primeiro se há ações coletivas em andamento, como eu estava falando, a própria Procuradoria está pensando em entrar com uma ação moral, né, coletiva, indenizatória, enfim. Então, as provas são necessárias até para se saber se vai haver o reembolso, se vai haver indenização, dano moral, que tipo de indenização o consumidor vai receber a partir de agora. Agora, Maria Inês, esse é um processo que, se as pessoas quiserem ir à justiça, quiserem ir em busca dos seus direitos, e muitos, claro, querem ir, qual é o caminho, hein? Pequenas causas, qual é o caminho que essas pessoas devem percorrer em busca de um reembolso, de uma restituição desses valores? Olha, primeiro, antes de eu te dar essa resposta, eu gostaria também de estar informando que as pessoas que compraram essas passagens por meio de uma agência de turismo, ela é corresponsável por essa venda, por esse contrato, então as pessoas também têm que procurar a agência de turismo em busca de uma solução, tá? Para os casos de reivindicar uma indenização, o que o consumidor precisa? Todos os elementos de provas, né, os tickets de embarque, do check-in ou não, das comunicações feitas por e-mail, das comunicações feitas por outros meios, né? E também é muito importante que se verifique qual que é o tipo de indenização que vai estar sendo solicitado. Então, pode-se entrar com uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, que vão poder estar auxiliando, aqueles que decidirem, por exemplo, ingressar com ações coletivas, formarem grupos também. Então, isso tem que ser visto, tem que ter profissional por trás. Se for individual, os juizados especiais cíveis também recebem esse tipo de reclamação.
lembrando que no juizado especial civil existe um valor que é de 0 a 40 salários mínimos, né? Acima de 40 salários mínimos não é aceito ali no juizado. Então, é muito importante que todos esses documentos, todas essas provas estejam à mão do consumidor no momento em que ele ingressar com qualquer tipo de ação ou de reclamação. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a advogada que atua na área de defesa do consumidor, Maria Inês Dolce. Aproveito para convidar você, ouvinte, a mandar perguntas, se você tem dúvidas, 999048756. Temos até uma vinheta, né, Ricardo Garcia? 11 999 048756. Mande a sua mensagem para a gente. Tem muita gente lembrando e reclamando da postura da ANAC, e com razão, não é? A Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC que dá as autorizações para as empresas voarem. A Itapemirim, há menos de 6 meses começou a voar, a ITA. Menos de 6 meses. E já causa um papelão como esse. E a ANAC, que em tese está aí para defender o consumidor, praticamente não se posicionou. O que fez a ANAC? Retirou o certificado de liberação de voo da ITA. Só isso. Mais nada. E com certeza, e certamente os nossos ouvintes reclamam com razão da ANAC, porque fica essa sensação. A agência que está lá, não é, Maria Inês, para exatamente dar esse respaldo para o cidadão, para o consumidor, são servidores que são pagos com o dinheiro do contribuinte para ajustar essa coisa. E quando há um problema como esse, dá um respaldo para o contribuinte. E a ANAC pouco fez nesse imbróglio todo. Há alguma responsabilidade da agência nisso também, Maria Inês? Ou aí é só sonho, não é? Olha, na verdade, ela tem uma obrigação maior, né? A ANAC, ela foi constituída justamente para poder equilibrar aí a relação entre empresa e consumidor. E nesse momento é muito importante que ela entre também nessa questão, que ela oriente o que deve fazer. Ela já suspendeu, né? Ela já recebeu um aviso de suspensão temporária desses voos e, enfim, a empresa já vai ter que demonstrar que ela vai ter que se reestruturar, ela é multada, né? E portanto, a outra demanda que a agência determinou é que a empresa aérea, ela preste imediatamente atendimento integral a todos os passageiros e que comunique individualmente sobre cancelamento de voos, reacomodações e que garanta ali reembolso dessas passagens comercializadas, né? E para isso tem uma resolução da própria ANAC, né, que trata dessa questão do cumprimento das regras, que é a resolução 400 de 2016. Então, o consumidor, ele também tem que reclamar na ANAC, porque a ANAC tem essa recomendação, tem uma resolução, eles estão descumprindo, e além da empresa ser punida, é evidente que vai haver ali um procedimento administrativo maior, né, medidas que também podem ser tomadas, de forma que isso também vai ajudar muito, né? Agora, existem também os outros órgãos, como eu estava falando, cada um dentro ali da sua missão, né, cumprindo com a obrigação de fazer com que esses contratos aéreos sejam aí cumpridos. Então, é uma tentativa, na verdade, que todos estão fazendo para que o consumidor ele possa reaver minimamente o seu prejuízo. E sem contar, evidentemente, o moral, né? Essa questão de você ter se programado, de ter tirado suas férias, isso daí é uma outra questão que também tem que ser levada em conta, e aí é a justiça que vai tomar uma decisão. Sim, sim. Agora, chama muito a atenção essa questão da ANAC, porque há menos de 6 meses a ITA está voando. Será que ninguém lá na ANAC conseguiu perceber que a empresa estava com problema? Será que não há essa... A ANAC dá autorização para as empresas funcionarem e depois fica sentado observando? Não há uma fiscalização, não há nada que a ANAC faça ali para conseguir prever esse tipo de coisa? Evitar que as pessoas caíssem nesse golpe de comprar passagem e depois não conseguir voar? Isso é muito sério, não é? Está no guarda-chuva da ANAC essa questão. E eles não conseguiram prever isso, Maria Inês. Olha, então, isso é um ponto muito importante que você está tocando, porque a ANAC, além dela autorizar, ela tem que acompanhar por um período
esses voos. E a partir das reclamações, por exemplo, como é que você pode estar monitorando e como que a ANAC também poderia estar monitorando? Seria por meio das reclamações dos consumidores. E quando começam as reclamações, por exemplo, de atrasos de voos que acabam sendo colocados 2 em 1. Então, tudo isso já se prevê, quer dizer, já é um indício de que as coisas não andam bem. E, portanto, o consumidor também tem a obrigação de estar se comunicando ali com o órgão regulador para que ela possa tomar providências. Né? A gente sabe que essas plataformas onde eles têm os seus aviões, então se não sai no horário já tem multa, e a ANAC, ela sabendo que tem reclamações, né, de atrasos de voos e outras coisas mais, ela tem a obrigação de estar chamando a responsabilidade da empresa, ou seja, a ITA, ela já deveria estar tendo um acompanhamento. Agora, como ela está há menos de 1 ano, poucos meses voando, eu acredito que o consumidor não deva ter feito esse tipo de reclamação, né? Por isso que, nesse momento, está dificultando mais a tomada de decisão em relação ao que poderia ter sido feito. Mas, sem dúvida nenhuma, o que está por vir é maior, porque ela vai ter a suspensão, né? Ela vai ter que pagar uma indenização, ela vai ter que responder perante o órgão regulador, né? Porque essas regras existem e é evidente que existe um limite, né? É igual o plano de saúde, por exemplo, aonde a Agência Nacional de Saúde ela só pode tomar providências quando o consumidor reclama e começa a perceber que tem problemas com os planos de saúde, tudo. Aí sim pode haver suspensão temporária até que demonstre que aquela empresa está capacitada para voltar no mercado, e é isso que a ANAC tem que fazer. Toda vez que ela emite um certificado de autorização, ela tem que acompanhar as reclamações. Ela tem que saber se está tudo em ordem, se não está, começar a exigir cumprimento dessas obrigações até a retirada da certificação. Isso tem que ser feito, evidente, e o consumidor, nesse aspecto, tem que ajudar para que se possa também fazer ali todo um acompanhamento. Tem dúvida de ouvinte chegando no nosso WhatsApp. Bom dia, Ricardo Capriotti. Bom dia, Bruna, que é o Guga de Ribeirão Pires. Eu queria saber se, além de indenizar esses passageiros, essa aviação Itapemirim aí, ela não deveria ser multada? A multa já vai acontecer, evidente, né? Isso faz parte dos direitos dos passageiros, do órgão regulador que vai também estar emitindo essas multas. Além disso, como a gente estava comentando, existem vários outros órgãos que também já se incumbiram de dar encaminhamento para a questão. Além das multas previstas, também tem a parte da indenização pelo cancelamento dos voos, tem a questão material, né, também, a indenização material, a indenização moral. Então, tudo isso vai ser solicitado de acordo com o órgão onde o consumidor fizer a sua reclamação, né? Então, esses direitos dos passageiros, eles fazem parte de uma resolução da própria Agência Nacional de Aviação Civil, e no descumprimento já tem ali todo o que deve ser feito, né? Para que o atraso, o cancelamento, ele seja acompanhado de perto. Agora, doutora Marinês, uma dúvida que fica. Qual que seria a responsabilidade da agência de turismo? Que às vezes fez, né, essa intermediação, enfim, vendeu a passagem para o consumidor, uma passagem da ITA. Esse voo não existiu, mas o que a agência tem, né, de ligação nesse caso? Qual que seria, né, a punição aí, entre algumas aspas, para essa agência de turismo? Olha, a agência de turismo, como eu estava dizendo no início da nossa conversa, ela é corresponsável pelas vendas. Se ela vendeu para o consumidor, ela tem obrigação de apoiar, de ajudar o consumidor, né? São medidas que as agências têm que tomar com o objetivo de minimizar o desconforto desses passageiros, enquanto aguardam uma solução. Então, o consumidor também tem que convocar, vamos dizer assim, a própria agência de turismo para que ela possa auxiliá-lo. Agora, se o consumidor comprou as passagens sozinho, aí não tem como reclamar em agência de turismo,
porque ele fez isso sozinho, mas aí ele tem as alternativas também de estar reclamando nos outros órgãos de defesa do consumidor, procuradoria, promotoria, enfim, lá na plataforma do consumidor.gov. Então, é necessário que isso tudo seja feito até para poder saber de que forma que as agências também vão entrar nesse polo, né? Vamos dizer assim, entre consumidor, empresa e a própria venda que ela fez. É só a gente falar que estamos ouvindo, Capri, aqui na Rádio Bandeirantes, uma advogada especialista em direito do consumidor, que chegam perguntas, mas às vezes sobre outros temas. Então aproveito, doutora Marinês, para pedir licença, mas tenho certeza que a senhora vai saber responder esta dúvida do ouvinte que chega aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Bom dia, quero aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta sobre uma compra de um equipamento que nós fizemos aqui para nossa casa, mas ele não foi entregue. Um equipamento de energia solar prometido pela empresa. Ela ficou de instalar dentro de um prazo de 60 dias úteis, mas isso não aconteceu. Foi feito um financiamento onde o banco aprovou e a empresa não entregou o equipamento. Então, existe uma situação agora, a empresa está enrolando, não quer. A gente já desistiu, já fez um contrato de desistência e o banco fica ligando. Já falei da situação que está. Qual é o procedimento? Essa é a pergunta. Obrigado, é o Sérgio de Americana. Oi, Sérgio. Bom, primeira coisa é você fazer uma reclamação contra essa empresa nos órgãos de defesa do consumidor. A outra também é comunicar ao banco imediatamente a respeito dessa situação, porque você vai ter que pagar um financiamento de uma coisa que você ainda não tem. Além disso, você pode também, em casos mais graves, eu não sei qual foi o valor que você pagou, entrar com uma liminar para poder temporariamente suspender as parcelas que você tem que pagar para o banco, entrar com uma ação de obrigação de fazer da própria empresa, e também essa empresa é ligada evidentemente, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, também você tem que reclamar dessa empresa lá para tomada de providências. Não se esqueça também de protocolar tudo, de guardar todos os comprovantes da sua solicitação. Boa, tem mais mensagem, né, Gi? No 999048756 do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Acho que agora a gente volta a falar de passagem aérea. Vamos lá, tem mais ouvinte. Bom dia, Band. Aqui é Carlos de Guarulhos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, como vai ficar? Porque é o seguinte, eu e minha esposa compramos um pacote para Florianópolis, por uma agência de viagens, e em julho desse ano. Então, para a viagem para janeiro. Então, fizemos todos os nossos planos, viagem, férias e tudo. Gostaria de saber como que vai ficar. Como que eles vão ressarcir, vão marcar outro horário. É o famoso não dá para saber ainda, né, doutora Marinês? Porque a Itapemirim diz que os voos estão cancelados, pelo menos nesse primeiro momento, até o fim deste ano. Mas aí essa situação preocupa quem, como esse nosso ouvinte, já comprou passagem para o ano que vem, né? Com certeza. Então, esse ouvinte tem que procurar a agência de turismo, porque o pacote dele é com uma agência de turismo, e já pedir apoio, ajuda, para que a agência de turismo cancele esse voo, cancele tudo, reacomode em outro voo de outra companhia aérea. Então, isso é importante que seja feito agora, porque se ele vai viajar em janeiro, é melhor não esperar, porque acredito que em janeiro ainda não vamos ter uma resposta da Itapemirim com relação a esses voos. E se ele não conseguir, junto à agência de turismo, não esquecer de reclamar nos órgãos de defesa do consumidor contra a agência, para que ela seja obrigada a dar uma solução para esse consumidor. Muito bom. Eu quero agradecer à advogada Maria Inês Dolce, que trouxe aqui esclarecimentos importantes para quem foi lesado pela empresa Itapemirim, a empresa aérea Itapemirim, que de uma hora para outra, literalmente, né, de uma hora para outra, deixou de voar e deixou muita gente na mão, muitos passageiros na mão, com as passagens, os tickets, na mão mesmo, literalmente, mas sem poder voar. Alguns ainda deram sorte, né, que entraram no ônibus bonito,
Ônibus de 2 andares, um banheiro, música. Pô, você não quer ir no ônibus? Ó, imagina, vai de ônibus, o avião, rapaz. Chacoalha, tem turbulência, faz barulho. Vai de ônibus, olha que beleza. Que ônibus bonito aqui, olha, limpinho. É brincadeira, né? Só no Brasil mesmo que a gente tem esse tipo de coisa. Mas ainda bem que alguns conseguiram resolver a questão no ônibus, porque muitos nem isso conseguiram e ficaram literalmente a ver navios e aviões no aeroporto. Maria Inês Dolce, muito obrigado, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos. Um bom Natal, um ótimo ano. Obrigada, doutora. Bom Natal, obrigada. Excelente ano para todos. Muito obrigado. Muito obrigado a Maria Inês Dolce. Capri, e eu vou aproveitar que a doutora Maria Inês acabou de falar aqui pra gente que esse consumidor também pode acionar algum órgão de fiscalização, como o PROCON aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, para buscar uma alternativa em relação a esse caso da Itapemirim. E os 2 PROCONs de São Paulo e Rio já disseram que vão notificar a companhia aérea. A Gabriela Morgado está aqui com a gente, traz essa informação agora ao vivo no Manhã Bandeirantes. Oi, Gabriela, tudo bem? Bom dia. Oi, Bruna, bom dia para você, para o Capriotti e para todo mundo. Olha, é isso mesmo, né? O PROCON aqui do Rio e também o PROCON de São Paulo já falaram que vão notificar a Itapemirim Transportes Aéreos para que ela justifique essa suspensão repentina dos voos, né? Suspensão das atividades e também para que preste medidas de assistência a todos aqueles que compraram. Olha, do dia 17, que foi o dia que a ITA anunciou essa suspensão das atividades até o dia 31 de dezembro, estavam programados 513 voos, ou seja, milhares de passageiros ficaram aí sem saber o que fazer. E aí, o que a empresa diz é que esses passageiros devem entrar em contato por e-mail, o e-mail falecomaita@voita.com.br para que seja resolvido. A empresa não deu uma solução geral, disse que cada questão vai ser definida com cada passageiro. Então, segundo a ITA, a prioridade para a reacomodação tem sido para passageiros que estão fora da cidade onde moram e precisam voltar para casa. Já aqueles que tinham voos para fora do local de origem terão reembolso total, isso segundo a empresa. E nessa nota, o grupo disse ainda que trabalha na reestruturação para a retomada das operações o quanto antes. Agora, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, também já intimou a ITA a cumprir medidas de assistência aos passageiros e, por causa dessa paralisação, também suspendeu ficar. Capriotti. Ô, Gabriela, deixa eu aproveitar que você está aqui falando do Rio de Janeiro para só te perguntar sobre uma outra coisa. Ontem, no sábado, apareceu no Jornal da Band uma reportagem falando sobre lotação de hotéis no Rio de Janeiro agora para o ano novo, 90% de ocupação. Como é que está a cidade? Já começa a perceber a movimentação mais de turistas? O Rio está mais cheio? Está já num clima de desaceleração como aqui em São Paulo, que o trânsito já está diminuindo, as pessoas já estão, né, algumas no recesso. Como é que está no Rio hoje? Como é que foi essa segunda-feira por aí? Está sendo, né? Pois é, Bruna, aqui a gente já vê muita gente, né, chegando para comemorar o Réveillon e olha, tranquilo, ainda não está muito não, viu? A gente ainda está encontrando bastante trânsito pela cidade, com muita gente chegando também, por exemplo, na rodoviária, nos aeroportos para passar o fim de semana aqui. Hoje está um sol, um calor na cidade, então muita gente também saindo para ir para a praia, mas a gente espera daqui a pouco desaceleração, né, de fim de ano, mas como você falou, os hotéis já estão completamente cheios para as festas de fim de ano. Boa, é muita gente indo para o Rio de Janeiro, viajando, só que tomara que não seja de Ita, né, Capri? Porque quem comprou uma passagem de Ita para o Rio de Janeiro talvez não chegue. Mas aí o ônibus é uma opção que vai até, nesse caso, apesar de demorar 5 vezes mais o tempo de um avião, você consegue chegar no Rio com o ônibus também. Gabi, valeu! Antes da Gabi ir embora, só para... tava vendo as imagens, é surreal, né? O cara tá no aeroporto, com a família, com a mala, tá olhando os aviões ali, falou, vou embarcar naquele avião bonito, né? Daqui a pouquinho. Aí encosta um ônibus no aeroporto, assim. O ônibus encosta. E o cara tá lá olhando os aviões. Aí chega o rapaz e fala, olha, tá ali o seu ônibus. Falou, não, eu vou de avião. Não, o senhor vai naquele ônibus ali, porque o avião não vai levantar voo. Não, mas eu comprei a passagem no avião. Não, mas o senhor vai de ônibus.
É um negócio surreal. É inacreditável. Um aeroporto que recebe um ônibus para levar os passageiros. Claro que tem, existe. A gente está cansado de ver aí. Mas não por causa de uma questão de uma empresa que decreta praticamente uma falência, um problema. Você tem, às vezes, o ônibus que chega no aeroporto porque o avião não conseguiu decolar por causa do mau tempo, teve um problema ali operacional no aeroporto, não conseguiu, o avião não pode levantar voo. Aí tudo bem, você vai no avião, não é? Ia chegar num aeroporto, chegou em outro por causa da neblina, aí o deslocamento tem que ser feito no ônibus, tá tudo certo. Agora você compra uma passagem de avião, chega no aeroporto para embarcar, encosta um ônibus para te levar, é só no Brasil, não é? Cara do Brasil. E nesse caso, né, quem sai de São Paulo, fica tranquilo, uma ponte aérea de 45 minutos vira uma viagem de 6 horas de ônibus, né? Isso que é uma viagem possível de ser feita, né, Capri? Também ali no mesmo dia. Tem muitas outras. A Itapemirim voava para 14 destinos domésticos, né, nacionais aqui. Então, tem muita viagem para o Nordeste também, saindo de São Paulo. Imagina, dura dias uma viagem de ônibus. Então, muito, muito, muito complicada essa situação. Mas, Gabriela, valeu pelas informações aqui no Manhã Bandeirantes. A gente certamente volta a se falar ao longo da programação e vamos juntas no plantão, tá? Boa segunda para você. É isso, boa segunda para vocês também. Tchau, Obrigado. tchau.